Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Cláudia Pavão, diretora regional da Serra da Associação Catarinense de Imprensa, e hoje a gente vai conversar aí com o professor Marcelo Fontoura. Estou aguardando ele entrar na nossa live, né? Mais uma live. O professor Marcelo entrou, vamos chamar ele aí para participar da nossa conversa. Foi lá, professor.
Deu Oi, certo. tudo bem? Não tava. Tudo bom, professor? Deu um problema técnico, né? Tem essas coisas. Sim, eu Então, tinha pedido ali, tava esperando, mas agora que bom que deu. não estava aparecendo. Mas, enfim. Professor, boa noite a todos que estão aí nos prestigiando. Professor Marcelo Fontoura, professor doutor Marcelo Fontoura, né? Professor da FAMECOS, na PUC do Rio Grande do Sul, e pesquisador de jornalismo digital e mídias digitais, né? Professor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito feliz pela participação. Professor, então, nosso assunto hoje é o Atlas da Notícia, né? Uma pesquisa que vem sendo feita em todo o Brasil já há 4 edições, né? São 4. Nesse ano nós tivemos aí a divulgação dos resultados da 4ª edição. Né? É um trabalho bastante importante, patrocinado aí pelo Facebook Journalism Project, né? E com outros parceiros também. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre o que é essa pesquisa do Atlas da Notícia. Uhum, tá. Então, Cláudia, o Atlas, ele é uma tentativa da gente conhecer melhor o jornalismo que é feito no Brasil, né? A gente conhece bem o jornalismo que é feito nos grandes centros, né? Se a gente for ver aqui em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Recife, a gente vai saber um monte de veículos, a gente vai saber de veículos independentes novos que surgem e tal, mas o Atlas ele surge de uma preocupação anterior, né? Vamos tentar entender qual que é o jornalismo que é feito nesse Brasilzão aí afora, né? Onde é que está todo o jornalismo do Brasil? Então, identificar especialmente o jornalismo local, né? Que mapa a gente pode ter desse jornalismo local? Então, o Atlas ele vai se basear inicialmente num projeto da Universidade de Columbia, que é o America's Growing News Deserts, né, que eles estão identificando, eles propõem essa nomenclatura de deserto de notícias, e eles, então, mapeiam os desertos de notícias dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, identificam o jornalismo local. O Atlas procura, então, trazer isso para o Brasil. Como é que a gente pode olhar onde é que está o jornalismo local do Brasil? Aqueles veículos pequenos, da cidade. O Brasil, a gente sabe, é um país continental, né? É um país enorme, é o maior país do mundo, e tem 5.570 municípios, né? Então, é muita coisa. Muita Então, coisa. a gente vê onde é que está o jornalismo local e onde é que não está, né? Quais são os desertos de notícias. Então, quais são aqueles lugares onde não tem ninguém olhando para lá, né? De um ponto de vista local, né? Então, o Atlas tem o objetivo da gente olhar esse tipo de coisa. Até tem eu estou procurando aqui, tem uma frase que o mestre Alberto Diniz propôs, ainda, obviamente, quando era vivo, ainda antes de a gente falar de Atlas, antes de falar desse projeto de News Desert, ele falou, acho que foi em 2013, ele disse, olha, o fenômeno da concentração da imprensa não se resume ao número reduzido de grandes de comunicação e a forte tendência para os oligopólios. O mais grave são os vazios, os bolsões, as manchas cinzas ocas espalhadas entre as 727 ilhas do arquipélago Gutenberg. Então, lá em 2000, Roberto Diniz, tem que olhar para onde é que não tem jornalismo. E o Atlas procura fazer isso. Então, eu queria que o senhor explicasse, antes de prosseguir aí, o que são os desertos de notícia, até para as pessoas entenderem melhor sobre o que a gente está falando, né? Claro. Então, deserto de notícia é aquele município onde não tem nenhum veículo, a cobertura local de nenhum veículo. Não tem nenhum veículo sediado lá ou dedicado especificamente àquela cidade, né? Então, a gente tem no Atlas, a gente monitora as cidades do deserto, os desertos, que são esses que não tem nenhum veículo local, e os quase desertos, que são aqueles que têm veículos, que têm um ou dois veículos, né? Isso em qualquer mídia, dependente da mídia, tá? Impresso, TV ou rádio, né? Isso é importante da gente dizer, né, que a gente está se referindo a veículo local, não que não tem nenhum tipo de acesso à informação, porque obviamente existe a internet, e obviamente a gente tem, por exemplo, a TV Globo acessa todos os municípios do Brasil, então tá, no mínimo todo mundo pode ter acesso à Globo, sabe? Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de veículos que se dedicam especificamente àqueles municípios, por isso que a gente fala de deserto de notícias do ponto de vista local, né? Que são as notícias da sua cidade, da sua região, aquela notícia que está mais perto da pessoa
que às vezes essas pessoas não têm esse acesso, né, professor? E que tu não vai encontrar em outros lugares, né? Tu não vai Não encontra em encontrar... outros lugares. E aí que está a importância da mídia regional, né, do jornalismo local, no caso, né, professor? Uhum. Sim, porque ela olha... tem duas coisas aí. Por um lado, ela está olhando para um lugar que ninguém mais está olhando, né? Ele está cuidando daquela cidade que não tem nenhum tipo de cobertura externa, só em caso de tragédia, alguma coisa assim. Então, isso é uma coisa. O outro ponto é que o jornalismo regional e o jornalismo local, eles têm um aspecto muito importante de pertencimento, que é de fazer sentido para uma comunidade, né? A comunidade se enxergar. Aquela coisa que a gente gosta de brincar, que é o jornal de cidade pequena, o cara vai lá e vê fotos dos parentes, né? Vê foto da coluna social. A gente brinca, mas, pô, isso é importante, sabe? É importante as pessoas se enxergarem no jornal, elas verem que elas fazem parte. Eu estava comentando isso numa aula uma vez, e teve uma aluna que falou uma coisa que eu achei sensacional. Ela é de... Agora não me lembro a cidade dela. Ela é de Alegrete, é do Alegrete, aqui do Rio Grande do Sul. E ela comentou que ela teve que a vida inteira dela foi documentada pelo jornal lá de Alegrete. Que, tipo, quando ela nasceu, os pais mandaram publicar um negócio no jornal, aí depois, sei lá, quando foi batizada, aí depois na festa de 15, aí quando se formou, sabe? Todas as etapas importantes da vida foram aqui naquele jornal. E isso é super importante, sabe? Claro que o aspecto de notícia e da cobertura política, obviamente, isso também é importante. Mas o aspecto das pessoas se enxergarem ali, a formação de comunidade, assim, a gente não deve tirar a importância disso, sabe? E é impressionante, né, professor, com a análise dos dados dessa pesquisa, as pessoas não se dão conta a quantidade de municípios no Brasil, inclusive aqui na nossa região, que é a região, uma das que mais tem veículos de comunicação, mas é impressionante o número de municípios que não contam com esse tipo de informação, dependem só e única e exclusivamente dos grandes veículos para levar informações que são distantes dessas pessoas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 13, segundo o levantamento feito nessa quarta edição, né? 13.092 veículos de comunicação e só que o número de municípios, é mais da metade desses municípios, não contam, né, com um veículo local que leve a informação da sua comunidade para essas pessoas, né? Bem grande. E essa quantidade meio nos estados, né? Essa proporção ela se mantém mais ou menos, mais ou menos metade dos municípios. Norte e Nordeste concentram um pouco mais de desertos, mas ao mesmo tempo é sempre importante a gente destacar que os desertos eles concentram uma parcela menor da população. Eles estão em cidades pequenas e a população é homogênea. Então, se não me engano, os desertos eles concentram 18% da população brasileira. E ainda assim é bastante gente. É muita gente mesmo. Aqui, segundo a pesquisa, né, 6 em cada 10 municípios do Brasil são desertos de notícia, né, segundo os dados levantados pela pesquisa. Isso. Então... Os três estados estão bem nesse... É um pouquinho menos. É em torno de uns 55, 52, mais ou menos isso. É um pouquinho. Professor, e essa pesquisa, ela, como a gente já falou, ela foi feita em todo o país, né? Para levantar o número de veículos que atuam no país e também levantou os fechamentos e as aberturas de veículos em toda em todo o Brasil, né? Uhum. Sim. Inclusive, é um ponto interessante de destacar que a gente está começando o Atlas 5.0 agora. Né? Então, a gente está começando bem por esses dias agora. Não pode dar todos os detalhes, porque não está tudo completamente alinhado, mas as equipes já estão começando, né, a se aquecer. E o foco especial desse ano é justamente em revisar os desertos, né? Olhar de novo para eles e tipo, passar um pentinho. Será que eles realmente são desertos, né? Será que a gente precisa... vamos olhar de perto, ver se não tem nenhum veículo que a gente deixa para trás e tal. Então, deixar esse número o mais preciso possível. Então, isso é uma coisa. O outro ponto que eu tinha perguntado... Desculpa, qual que era, Cláudia?
Era sobre a abertura e fechamento de veículos, né? Segundo o levantamento da pesquisa da quarta edição. Uhum, perfeito. A gente tem notado um fechamento dos veículos, um número maior de veículos, né? Ao mesmo tempo, a gente tem notado um número cada vez mais de crescidas online, né? Então, essa é a terceira vez que eu faço parte do Atlas. As primeiras eu não participei na terceira, quarta e agora estou na quinta, né? Claramente, como tá aparecendo mais veículos online, mais veículos regionais online e muito interessante ver cada vez mais profissionalizados, assim. Um site mais profissional, um uso mais constante de redes sociais, às vezes alguma fonte de receita diferente. Então a gente começa a ver mais os vídeos, por exemplo. Então a gente começa a ver uma profissionalização maior nessas aberturas e, claro, a gente vê os fechamentos também dos veículos impressos, né? E não só impressos, mas principalmente. E uma coisa muito difícil, e até é bom que o Atlas exista, né? E ainda assim é difícil de ver, é que muitas vezes os veículos eles fecham e eles não deixam nenhum rastro, né? Tipo, ele fechou e fechou. Tipo, tu nem fica sabendo que ele existiu, sabe? Então, o Atlas é uma tentativa um pouco de deixar isso registrado, sabe? A gente consegue pegar alguma coisa do veículo e manter lá registrado para depois que ele se for. Mas mesmo para nós, às vezes é difícil pegar esses fechamentos. Porque, às vezes, sabe, os voluntários não conseguem mais nada. É uma dedicação constante que a gente tem para deixar o cenário mais correto possível. E outro fato interessante levantado durante essa pesquisa, né, professor, foi a questão dos veículos online, que ajudaram na redução dos desertos de notícia. Contribuíram para que um número maior de pessoas, um número maior de cidades contassem com esses veículos nativos digitais, né? Uhum. Exatamente. Essa é uma expressão que o Sérgio Litt, que é o nosso coordenador, né, acima dos pesquisadores regionais, ele fala que eu acho muito boa, que é o reflorestamento, né? A gente está dizendo reflorestar os desertos. E acho que, em certa medida, esse movimento. Algumas coisas são interessantes de observar também. Por exemplo, agora, a nível nacional, a gente teve o surgimento da AJOR, né? Aquela Associação de Jornalismo Digital e tudo mais, né? E isso é super legal, assim, mostra que o meio está cada vez mais forte, né? Então, a tendência é que a gente consiga, que a gente vá vendo mais esse tipo de fenômeno. Mas, todavia, no entanto, contudo, entretanto, existe uma tendência muito forte dos veículos no Brasil terem poucas fontes de receita e especialmente uma grande dependência da publicidade, que é uma fonte de receita que já se viu, a gente vê por experiências externas, por uma série de estudos, que é uma fonte de receita que vai minguar cada vez mais. Já vi e que tende a ser cada vez menos confiável. E os veículos brasileiros confiam muito nela ainda. Então, isso está incluso os digitais. Então, é algo a se observar para esse ecossistema. Eles precisam estabelecer outras fontes de receita, tanto por uma questão de sustentabilidade, quanto por uma questão ética, de depender menos daqueles stakeholders que a gente conhece em cidades pequenas, né? Então, esse é um cenário que a gente está observando também no Atlas. E porque esses veículos digitais, eles são constituídos por equipes bastante enxutas e às vezes mantidos por uma pessoa só, né? E entra justamente no que o senhor estava falando aí na questão do financiamento do negócio, que acaba precarizando o jornalismo, né? Na sua visão, de que forma isso pode ser evitado? De que forma que o jornalismo, nesse contexto, não vai ser precarizado? Essa é uma boa pergunta. Assim, tem vários fatores que vão influenciar nisso. Um ponto que é importante é entender que o jornalismo envolve mais do que só o jornalismo, né? Isso é muito comum em fundadores de empresas de comunicação. Os caras chegam, sou jornalista, vou fazer meu veículo lá, chamo outros repórteres, e daí tu tem uma redação que tem 5 repórteres, mas não tem mais ninguém. Tipo, não tem ninguém de tecnologia, não tem ninguém de financeiro, não tem mais ninguém, né? E isso é uma coisa super clássica de jornalista, assim, já aconteceu com várias startups de jornalistas. E envolve o pessoal entender que, olha, eu não posso dedicar todo o meu dinheiro só para o conteúdo. Eu preciso de gente para cuidar do meu financeiro, eu preciso de gente para ir atrás de fundo de receita, eu gente que vai pensar em eventos, enfim, tem milhões de coisas assim pensadas. É porque é uma empresa, né? E como tal tem que funcionar, né? Perfeito.
qualquer empresa tem uma área de produto, né? Tu tem a área de produto e todas as áreas acessórias, né? O pessoal chama de back office. Então, acho que é uma questão de os jornalistas entenderem, e vem entendendo, na verdade, isso tem crescido cada vez mais. A Abrage tem oferecido vários cursos, que é parceira do Atlas, né? Tem oferecido vários cursos que falam sobre isso, trazem essa questão. Então, evitar precarização, eu acho que vai por dois lados. Um lado da sustentabilidade e a própria governança corporativa dessas empresas, né? De elas serem mais fundamentadas nesse sentido. O outro lado é a questão dos veículos encontrarem algum segmento para si. Falar de nicho, talvez, mas a gente nem precisaria ir tão longe. Acho que segmentos já nos ajudaria. Pelo que eles são famosos, pelo que eles se identificam, pelo que eles são reconhecidos, né? Se eles forem se eles forem fortes ali, se eles forem referência nisso, é mais forte de eles terem receita, de eles serem conhecidos, e daí com isso eles conseguem ter um jornalismo menos precarizado. Então eu acho que esses dois caminhos, em termos organizacionais e ao mesmo tempo em termos de produto. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente até eles se chamam de grupo agora, né? Mas é um veículo jornalístico que tem dado certo, que é o Matinal Jornalismo. E os caras começaram super pequenos, assim, e já estão com várias fontes de receita, eles propõem coisas diferentes, então, sabe, surgiu de vários lugares. Então tem coisas assim acontecendo em Santa Catarina, tem coisas assim acontecendo no Paraná também. Então, existem oportunidades legais para se buscar no jornalismo local. É uma questão de a gente ter foco para aproveitá-las. Tá certo, professor. O senhor cada região do Brasil teve um coordenador, né? Claro, o Brasil bastante extenso e exige que um trabalho desse tamanho seja compartilhado, né? O senhor ficou responsável aí pela região sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aqui no sul tem alguns aspectos bem interessantes dos resultados dessa pesquisa, né, professor? Como a questão dos jornais impressos, que ainda se mantém num patamar bem um pouco diferenciado das outras regiões, né? Exatamente. A gente ainda tem um cenário de jornal impresso mais ou menos forte. E, assim, eu não posso afirmar isso com certeza, tá? Mas, normalmente, jornal impresso está correlacionado com áreas onde o IDH é maior. Não porque uma coisa cause a outra, mas porque é um meio mais caro mesmo, né? Tipo, tu precisa de dinheiro tanto para fazer o jornal impresso e, consequentemente, para sustentar isso, né? Então, é uma assinatura mais cara e tal. Então, embora o Rio Grande do Sul, financeiramente como estado, né, esteja quebrado e tem um IDH alto, então tu percebe uma penetração maior de jornais impressos. Embora até tu veja isso também em Santa Catarina e Paraná. Então, eles a região sul, de modo geral, tem um pouco mais de impressos, assim. Então, esse é um cenário legal de a gente observar. Outro ponto que ainda permanece bem forte na região sul, se não me engano, especialmente no Rio Grande do Sul, muitas rádios, uma densidade bem alta de rádios, e envolve muita informação, né? Uma informação muito que faz parte da vida das pessoas e que faz parte da vida das pessoas de classes diferentes, né? Então, isso é algo que a gente observa no Atlas também. E Santa Catarina não, a região sul, na verdade, é a região que está em quarto lugar, se não me engano, no número de veículos de comunicação, né, em todo o Brasil. Então, apresenta uma grande concentração de veículos de comunicação, mas, apesar disso, também, segundo a pesquisa, ainda tem 54% dos municípios que são considerados desertos de notícia. É um número bastante alto, né? Imagina, se a gente aqui no Sul, que tem uma condição um pouco melhor, tem tudo isso, outras regiões têm uma situação bem mais difícil, né? Isso. Se não me engano, eu tenho que olhar isso de novo resultado, mas se não me engano, a região sul é a segunda com maior número de desertos, acho, mas mas ao mesmo tempo tem um número grande de veículos. Então demonstra aquela questão bem das concentrações, né? Então, concentrados em poucos lugares, né? Como eu disse, 54% é bem de acordo com próximo da média nacional, né? Mas
a gente for olhar a população, os 3 estados, né, a região sul, eles concentram uma quantidade de veículos superior à proporção da população que a gente tem, né? Então, não me lembro agora os números, mas digamos, se a região sul concentra 20% da população, é 30% dos veículos. Mais ou menos, muito próximo. Então, mostra que, bom, tem bastante veículo aqui. E ainda assim, como você tem deserto, né? Eu gosto de comentar isso com os alunos, né? Claro que tem problemas, mas a gente tem uma oportunidade também. Pô, olha que legal, toda essa comunidade precisa de notícias de lá e não tem, né? É muito importante retomar, né? E hoje em dia as universidades formam tanta gente que às vezes o pessoal fica tentando coisas nos mesmos lugares, sabe? Pô, a gente pode ir para outros lugares, a gente pode ir para o interior, ver que novos veículos, que eu, sabe, newsletters, podcasts, tanta coisa que a gente pode fazer hoje em dia. Claro, e eu não estou aqui para vender sonhos, né? Claro que é um cenário do interior, a gente tem menos acesso ao financiamento, tem menos acesso à receita, né? Uma cultura de coronelismo, dificulta o trabalho de imprensa, mas ainda assim é um cenário inexplorado. Então, quem Oportunidade de negócio, né, professor? tem oportunidades de negócio, quem souber o que está fazendo aqui pode fazer um bom trabalho. E esse fato, né, esse fator de mostrar onde estão as oportunidades de negócio no jornalismo é um dos impactos dessa pesquisa, né, professor Marcelo? Entre outros, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os impactos dessa pesquisa. Essa é uma boa pergunta. A gente tem tentado monitorar cada vez mais o Atlas, assim. E daí isso é a nível nacional, né? Não sou eu que faço, assim. Mas a gente registra todas as nossas menções em imprensa, estudos e tal. Então tem algumas frentes de impacto. A gente é muito mencionado na imprensa, então essa é uma discussão que não existia antes, né? Vamos voltar para 10 anos atrás. Quem é que falava de deserto de notícias? Sabe? Não existia isso. Então, Muita hoje gente nem sabe, continua não sabendo que isso acontece, né? exato. Então, a gente meio que está pautando essa conversa. Isso é legal. Tipo, as pessoas sabem, né? Sabem um pouco mais, né? Pelo menos discutem um pouco mais sobre o deserto de notícias. Tá? Isso é uma coisa boa. Tipo, sai na Folha, sai em todos os veículos e tudo mais. Agora vai começar a sair a cobertura da nossa edição 5.0. Então, isso é uma coisa legal. A gente vê que a gente tem pautado mais conversas. Outra coisa que a gente vê é um impacto muito grande em estudos, né? Em estudos acadêmicos. Se procurar, for no Google Scholar, ali no Google Acadêmico, e procurar Atlas da Notícia, vai ver que tem muito artigo científico escrito com base no Atlas. Porque, claro, o que a gente faz é super precioso, né? E, ao mesmo tempo, tem muito pesquisador que precisa daquilo, mas o cara não vai parar para fazer aquilo, né? Se o cara tem um estudo para fazer que poderia usar o Atlas, mas o estudo é sobre outra coisa, o cara não vai fazer um Atlas, né? Mas ele vai onde já está pronto. Então, tem muito estudo que se fazer com Atlas, porque tem milhões de análises que tu pode fazer ali, né? E se constitui uma grande base de dados, né? E que é importante dizer, né? Fica 100% aberta. A gente tem uma API que o Serjão Spanuolo fez, está perfeitamente usável, uma API para o pessoal usar de uma maneira automatizada. Tem, tem consulta online, tem baixar os dados, tem milhões de formas de usar. Certo? Então, essa é uma frente. E outra frente que a gente até tem começado a ver tem duas frentes, na verdade, que eu acho importante destacar. Uma é o impacto em políticas públicas. Tipo, teve um projeto de lei que citou o Atlas. Pô, isso é super legal, sabe? Projeto de lei que falava alguma coisa sobre incentivo à imprensa local e ele mencionava o Atlas. Pô, legal, sabe? Isso é uma coisa super importante do nosso impacto. Eu tenho aqui, professor, eu não sei se o senhor está falando do mesmo projeto, é o projeto de lei 2771/20 da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que estende o fundo destinado à universalização das telecomunicações para a radiodifusão comunitária. Então, é mais um impacto. Eu não consegui apurar, não consegui ver em que ponto está esse projeto de lei. Não sei se foi aprovado, em que ponto está. Mas só o fato de um deputado propor uma ação dessa, um projeto de lei desses, pensando em ampliar a comunicação nas comunidades onde não existe essa comunicação local, é um bom impacto para uma pesquisa, né, professor? Uhum. Totalmente, totalmente. E tem um outro ponto
ponto que está conectado a isso, que é o próprio impacto que a gente gera no ecossistema, né? Para as pessoas que têm veículos jornalísticos e fazem parte daquilo e conseguem se profissionalizar e tudo mais, né? Isso é uma coisa que a gente observa. A gente consegue ver que, às vezes, só da gente falar com as pessoas, incluir elas no Atlas, a gente consegue ter um aprimoramento mesmo do ecossistema, sabe? Outra coisa legal que a gente tem é os voluntários, né? Pô, a gente tem mais de 100 voluntários, a Cláudia em si foi voluntária do Atlas, né? Eu ia pedir para o professor falar sobre isso agora, porque o trabalho, como a gente já falou, depende de muito trabalho, né? E que precisa ser feito por muitas pessoas. Então, foi montada uma rede de colaboração para que isso fosse possível. Uhum. Então, é uma oportunidade dos alunos ajudarem com um mapeamento que é nacional, né, e que tem toda essa relevância aí, e ao mesmo tempo é uma oportunidade dos alunos eles mesmos aprenderem, né, verem veículos do interior, verem esse jornalismo, né, de verdade que é feito nesse Brasil afora, né. E agora, pessoal, faço esse apelo para quem está nos vendo e estiver interessado, né. A gente está começando o mapeamento 5.0, como eu comentei, e isso é em todo o Brasil, não é só na região sul, e estamos em busca de voluntários, né? Tanto de universidades quanto fora. Eu sou coordenador aqui da região sul, né? Então eu supervisiono essa questão do contato com os voluntários. Se tiver alguém que estiver interessado, eu estou aqui no Facebook, Twitter, Instagram, assim, me procure, me mande uma mensagem. A gente pode se falando sem problema nenhum. Tem até um formulário que tá circulando aí sobre isso. E esses voluntários, eles acontecem tanto vinculados a universidades, quanto não precisam estar vinculados, né? Tem um certificado e tal, o nome vai no site do Atlas. Então, é uma maneira super legal do pessoal conhecer o projeto, conhecer o jornalismo do interior e poder contribuir. É isso, professor. O senhor gostaria de complementar com mais alguma colocação aí sobre o Atlas? O Atlas 5.0 tem alguma novidade em relação às outras edições que já foram divulgadas? Ou ainda Olha, está em formação esse projeto? assim, ele está quase saindo, né? A gente já começou a trabalhar, os pesquisadores já estão trabalhando, né? Já estão indo atrás das pesquisas. A gente vai começar a comunicação mais intensa agora nos próximos dias. Uma coisa que eu já comentei, mas eu quero ressaltar de novo, vai fazer essa revisão dos desertos, né? Chegar muito próximo dos desertos, ver o que mantém esse e nós vamos ter uma grande novidade esse ano, mas que eu não posso dizer, infelizmente. Mas vai ter uma coisa, Vamos aguardar, é, então, né? vai ter uma novidade assim no tipo do mapeamento que a gente faz, que vai ser bem legal e vai nos trazer muito mais informação sobre todo o ecossistema. Mas eu não posso dizer o que é. Vocês vão ter que aguardar. E outra coisa que é importante também é que todos esses dados estão disponíveis para quem quiser Tudo, acessar, né, tudo, professor? No site lá do Atlas da Notícia, são todos gratuitos, quem quiser utilizar, quem quiser pesquisar, porque na verdade todo esse trabalho é uma contribuição para o desenvolvimento do estudo do jornalismo, né? Então, quanto mais for divulgado, mais for estudado, mais analisado, acho que o jornalismo só tem a ganhar com isso. esperamos. Quem quiser participar, pode falar comigo no marcelo.fontoura@pucr. Só me mandar e-mail ali, a gente se combina. Se vocês quiserem conhecer mais do Atlas, atlas.jor.br, bem simples, super simples ali. Entra, tem todos os dados, tem API, tem consulta online, vocês podem ver informações sobre os desertos, relação com IDH, relação com quantidade de habitantes. O Serjão faz um monte de análise. E fiquem ligados que tem mais coisa para vir. Porque a gente, como o senhor falou, eu participei também de 2 edições, né, do Atlas, e a gente se surpreende com a divulgação, né, com tantos dados e com tantas conclusões que são tiradas dessa pesquisa, né. É claro que a gente participa de um pedacinho da pesquisa e fica aguardando lá aquele resultado, aquela divulgação, o que vai ser divulgado esse ano, né, da pesquisa, como esse ano, nessa edição aí,
a questão dos veículos digitais, talvez até em função da pandemia, né, tenham aumentado, porque a questão digital cresceu muito nesse último ano e meio aí, né. Então, a gente sempre se surpreende muito com os resultados e com a análise que é feita, a forma profissional e como é feita a análise dessa pesquisa. Sérgio Spanuolo vale muito bem nas análises. Claro, nossa, e daí faz o mas bom, espero que eu tenha dados, espero que não. Acho que temos um projeto bem legal, um semestre bem legal de trabalho. Bom, muito obrigado pelo espaço. É isso, professor. Vamos torcer aí que essa quinta edição do Atlas seja um sucesso como as demais, né, e que traga novas informações e que possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento aí da nossa profissão, que está precisando. Obrigado, Cláudio. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. E até o próximo papo. Até mais.